Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lívia, de Matemática, dos alunos dos sextos anos do Colégio São Francisco. E para darmos continuidade aos estudos dos nossos alunos, estarei postando videoaulas para auxiliá-los nas atividades realizadas em casa. Bora lá começar então? Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à geometria. Vamos hoje falar um pouquinho sobre a classificação dos ângulos e um pouquinho sobre ângulos de visão. Vamos começar então. Ângulos e a classificação deles. Bom, o primeiro aqui que nós vamos classificar é o ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo cuja medida é de 90 graus. Ele também é formado por 1/4 de volta. Na aula passada eu mostrei para vocês os transferidores, né? São os transferidores de 180 graus e os de 360 graus. O de 360 graus é uma volta completa. Se você dividir ele em 4 partes, você vai obter 4 ângulos de 90 graus. Como que a gente indica um ângulo de 90 graus? O indicativo de um ângulo de 90 graus, geralmente é este símbolozinho aqui, que é um quadradinho com um pontinho no meio. Quando você observar este símbolo, você já vai perceber que é um ângulo reto. Só de ter o símbolo. Não necessariamente precisa estar aqui dentro 90 graus para você entender e perceber que ele é de 90 graus. O indicativo dele aqui, só dele ser reto, certo? E com o símbolo do quadradinho, você sabe que ele é um ângulo de 90 graus. O nome deste ângulo aqui é o AOB. Na aula passada, vimos que a denominação de um ângulo precisa usar as 3 letras que representam o ângulo e o circunflexo, né, o acento circunflexo no vértice. O vértice deste ângulo aqui é o O, por isso que ele recebeu aqui o circunflexo. Eu não posso esquecer de colocar o acento circunflexo para determinar que é um ângulo. Então, o nome deste ângulo reto é AOB. E é um ângulo que tem medida igual a 90 graus, ok? Então, este é o primeiro aí da classificação dos ângulos. Os próximos são os ângulos agudos e os obtusos. O ângulo agudo é o ângulo menor que 90 graus. Então, as medidas estão entre 0 e 90 graus. A abertura dele, repare que já é bem menor do que o de 90 graus. O nome deste ângulo aqui é PQR. Quem recebeu o circunflexo para determinar que PQR é ângulo? O quê? O vértice do ângulo, quem está no centro aqui do ângulo. Então, quem recebeu foi o Q. Este ângulo se chama PQR. Como ele é um ângulo menor que 90 graus, ele é o ângulo agudo. Já o ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Ele está entre 90 e 180 graus. O nome dele aqui é o XYZ. Para determinar que as 3 letras aqui representam um ângulo, eu vou observar aqui que quem está no vértice deste ângulo é o Y. Então, quem vai receber o circunflexo para determinar que é um ângulo é o Y. Quem está no centro, no vértice do ângulo. Não se esqueçam disso. Então, menor abertura, agudo. Maior abertura, obtuso. Ok? O próximo aqui é o ângulo raso. O ângulo raso, ele tem medida de 180 graus. É um ângulo que nós chamamos de meia volta. Este ângulo de meia volta aqui é o AOB. Para determinar que ele é um ângulo, o que a gente vai usar? O circunflexo lá no vértice. O vértice aqui é o centro do ângulo, então é o O. AOB é um ângulo raso, é um ângulo de meia volta, cuja sua medida é de 180 graus. Relembrando então, a classificação então foi de um ângulo reto. Se eu posicionar aqui uma semi-reta aqui no meio, eu vou ter 2 ângulos retos. Um ângulo reto tem 90 graus. Um ângulo agudo, que é menor que 90 graus. E um ângulo obtuso, que é maior que 90 graus. Ok? Então, são esses a classificação dos ângulos. Vamos agora entender um pouquinho sobre ângulos de visão.
Bom, o que seria esses ângulos de visão? É a perspectiva em que você observa algum objeto. Por exemplo, você já esteve tão perto de um edifício ou longe deste edifício? A perspectiva do ângulo de visão que você tem é diferente. Quanto mais perto, né? Mais próximo do objeto que você está visualizando, no caso aqui a ideia foi de um edifício, maior ele vai representar para você. Quanto mais distante você está deste objeto, menor ele vai representar para você. Aqui nós temos um outro exemplo muito utilizado em ângulos de visão, que é no futebol, em relação à angulação que o jogador está em frente ou não ao gol. Vamos conhecer aqui um pouquinho mais. Nós temos aqui a história do Igor. Nossa, mãe, a lua deve ser pequena. Veja, consigo tapá-la com minha mão. Por um momento, Igor pensou que a lua fosse muito pequena. Observe a cena ao lado. Então, ele está aqui tentando, né, tapar a lua com a mão, porque ele acha que ela é bem pequena. Mas a relação que ele tem é a visão de distância dele em relação à lua. Por isso que a ideia é que ela seja pequena. Talvez você já tenha passado por alguma experiência parecida com a de Igor, isto é, tapando com a mão um dos olhos para visualizar um grande objeto que está longe no horizonte, como a lua, um prédio, a torre de uma igreja ou uma grande árvore. Esse efeito ocorre pelo fato de que o objeto observado está distante dos nossos olhos. E quanto mais distante, menor nos parece. Esse efeito tem relação com o ângulo de visão. Então, é o que eu disse a vocês anteriormente. Quanto maior a distância, menor o objeto parece para você. Ok? Quanto menor a distância, maior o objeto vai se apresentar a você. Então, temos alguns efeitos disso aqui no futebol. Nós temos aqui duas imagens. A primeira está mostrando aqui o jogador um pouco mais afastado do gol. A bola na posição normal de cobrança de pênalti possibilita certo ângulo de visão, que é menor que o ângulo de visão do jogador se a cobrança fosse mais próxima do gol. Então, você tem aqui um jogador que está mais próximo, a abertura da visão dele é um pouco maior, e um jogador que está distante, a abertura dele é um pouco menor. Então, finalizando aqui, naturalmente que quanto mais próximo do gol e não do goleiro, maior o gol se mostra ao jogador. Então, quanto mais próximo, melhor o seu campo de visão. Quanto mais longe, menor o seu campo de visão. Vai facilitar, então, aqui para o jogador, no caso dessas duas imagens, ok? Então, ângulos de visão é a perspectiva que você tem, né, a visão que você tem de determinado objeto, da distância que você está visualizando aquele objeto. Então, a distância vai determinar aí uma perspectiva de um ângulo de visão, ou de maior ou de menor visão, ok? Então, fechamos aqui a nossa aula de hoje e agora é a hora de praticar. Eu vou deixar com vocês os exercícios de aplicação e propostos das páginas 114 a 123. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo lá pela Agenda Edu, ok? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.